Sabe, eu queria compartilhar com você algumas coisas assim que eu fico às vezes pensando. Eu estava lendo esse texto aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48, e aqui Jesus fala, né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Estava pensando, você já percebeu o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, olha, seja perfeito, como o Pai Celeste é perfeito. Mas como? Se eu chegar para você hoje e falar, você crê que você é perfeito na sua vida cristã, que você pode ser perfeito? Eu sei que a maioria de nós vai dizer, não, não consigo ser perfeito. Mas Jesus aqui chegou e disse, seja perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Eu queria que nós pensássemos, né, algo que eu tenho refletido, e aqui nesse vídeo eu quero falar o que eu tenho pensado, algo que tem sido importante para a minha vida. Eu tenho aprendido que as bem-aventuranças que você tem em Mateus 5, né, que você conhece também lá, quando fala bem-aventurados os pobres de espírito, né, bem-aventurados os que choram, os mansos, e tem toda aquela relação das bem-aventuranças, e aí você vai ter todo o capítulo 6, né, até o 7 de Mateus, falando, né, sobre o que nós chamamos de Sermão do Monte. E aí você escuta Jesus dizendo, olha, tudo isso é para que você seja perfeito. Só que eu percebo que muitos de nós cristãos, nós tentamos viver essa perfeição, nós tentamos fazer o certo e não conseguimos. Eu tento viver o sermão do monte, né, as palavras de Jesus aqui no monte, eu tento viver aquilo que Jesus está falando, mas não consigo viver. Por quê? Por que Jesus colocou ensinamentos, princípios, né, como alguns diriam aqui, tão importantes e ainda nos desafia a atingirmos a perfeição e nós não conseguimos ser perfeitos? Como assim? Eu queria que você pensasse, né, que o Sermão do Monte, né, o Jesus falando no monte, ele não é uma prescrição. Né? Jesus não está prescrevendo, dizendo o que você e eu temos que fazer. Não, ele não está dizendo que nós temos que fazer. Jesus está descrevendo, ele está dizendo quem nós já somos. Então as palavras de Jesus aí no monte, né, você encontra em Mateus 5, 6 até o 7, são palavras no qual Jesus não está dizendo, oh, você tem que ser isso, ele está dizendo, você é isso. Então, como assim? O que eu queria que você pensasse é que a presença de Jesus em você, quando você tem Cristo habitando em você, você tem condições de se atingir aquilo que agrada o Pai, de atingir a perfeição. Ou seja, porque Cristo vive a vida perfeita, Cristo viveu a vida perfeita. E Cristo vivendo através de mim e de você, nós conseguimos ser perfeitos naquilo que nós estamos fazendo. Agora, se nós tentarmos, né, cumprir regras, se nós entendermos o Sermão do Monte como uma prescrição, algo que eu tenho que fazer, eu vou descobrir que eu não consigo. Mas se eu entender o Sermão do Monte como uma descrição, Jesus dizendo, olha, você consegue, você pode viver isso porque eu já estou em você e eu vivo essa perfeição. Então, as palavras de Jesus aqui no monte não são algo que ele está dizendo regras e princípios para que eu e você façamos. Aqui ele está dizendo o que nós já somos quando nós temos o Senhor. Aí você vai dizer, mas ele está dizendo, seja perfeito como perfeito é o Pai Celestial. É como se eu olhasse para mim, eu me chamo Nilson, né? E alguém chegasse para mim e falasse, Nilson, seja o Nilson. Né? De repente eu começo a ter um comportamento que não é o que se espera de mim. Então alguém vai dizer, você é o Nilson, você tem que agir como o Nilson, seja o Nilson. Então alguém não está, me falasse isso, ele estaria dizendo, né, que eu devo cumprir princípios e regras para conseguir ser o Nilson. Ele está dizendo, você é o Nilson. Então viva como o Nilson, se mostre como o Nilson, seja o Nilson. Então é isso que Jesus também nos fala aqui no monte. Ele não dá regras e princípios, você tem que fazer. Jesus está dizendo, olha, seja esse que você já foi destinado para ser. Viva como alguém que já tem Jesus em você e você consegue viver a perfeição do Pai. Enquanto você estiver ouvindo Jesus, enquanto você estiver se relacionando com Jesus que está lá dentro de você,
você consegue deixar Jesus viver e a perfeição é alcançada. Então, perfeição não é algo a ser alcançado. A perfeição já habita dentro de você e de mim. Por quê? Porque a perfeição se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito. Ele habita dentro de nós. Pensa nessas coisas. Eu tenho pensado o quanto isso, né, faz sentido na nossa vida se nós entendemos que não é para eu ficar vivendo em regras, é para eu ter relacionamento. E aí Jesus vive através de nós. Tá ok? A gente continua conversando um pouco mais aí sobre coisas que eu tenho pensado, coisas que têm sido importantes para mim. Eu creio que também é importante para você.